tem mais uma coisa para falar, é uma coisa que ficou da live passada, do domingo passado, o grau zero da política. É um conceito, o grau zero da política. É um conceito baudrillardiano, Baudrillard. A gente falou nesse artigo aqui, desse humilde blogueiro, que está lá no livro, o trepidante livro das bombas semióticas na guerra híbrida brasileira. Está aqui nesse livro, esse artigo que saiu na época no blog, está aqui no livro, a prova cabal de como esse humilde blogueiro, modéstia à parte, não entrou na onda naquele momento. Já fiquei com o pé atrás, com a mesma coisa que eu estou em pé atrás com o Tony Montana Garcia, com o Roman Polanski militar aí, eu até esqueci o nome do cara, Mauro Cid. A questão, já colocada nesse artigo, que a Dilma precisa ser derrubada por uma necessidade simbólica de simulação das diferenças ideológicas. É isso que tem que ser melhor explicado. Como assim? Era inevitável. Dilma tinha que ser derrubada. Uma derrubada, claro, Departamento de Estado, guerra híbrida, a questão do pré-sal, questões geopolíticas, mas tem outra questão aqui que é estrutural da política no capitalismo. Tá? E daí essa coisa que a gente está falando, que a gente ainda tem uma concepção de esquerda que parece que não existe mais. Uma concepção de esquerda na cabeça que não existe mais. Na verdade, a gente está chegando estamos, vamos dizer assim, no momento, vamos dizer assim, do capitalismo, em que parece que o poder não está mais nem no executivo, legislativo, judiciário. Esses locais, na verdade, são locais de diversionismo, de jogo de sombra, bem essa coisa de que a guerra é a arte do engano. É a frase aqui dessa live aqui de hoje, do Sun Tzu, lá da arte da guerra. Então, o Baudrillard, vamos falar mais um pouco dele. Na verdade, foi ela ia ser derrubada, não só por uma necessidade geopolítica, mas estrutural do próprio capitalismo, do próprio destino da política no capitalismo. Nesse texto, é um livrinho pequeno, fácil de ler, rápido, Partidos Comunistas, Paraísos Artificiais da Política. Nesse texto Baudrillard, é um texto que é decorrente de um outro texto dele de 1977. É um texto dele chamado A Luta Encantada ou a Flauta Final. Ele apresenta nesse texto uma hipótese irônica que acabou lhe valendo a pecha de direitista. Tá? A esquerda jamais esteve interessada no poder, era a tese dele. E que as sucessivas lutas políticas da esquerda, segundo ele, não passam de algo artificial por excelência. Aí, nesse Paraísos Artificiais da Política, ele desenvolve mais esse assunto e chega a três teses, com as quais eu me solidarizo. Primeiro, os comunistas não mudarão nada se chegar ao poder. Segunda tese, os comunistas não querem chegar ao poder. Terceira tese, nihilista, não há perigo em ganhar a esquerda, o comunismo chegar ao poder, porque o poder de fato não existe. É um texto desafiador, muito criticado. Como o poder não existe, ele não existe mais como produção, ele existe como reprodução. Tá? Trocando em miúdos, para entender bem, na verdade, com a ascensão do capitalismo, a gente já falou isso diversas vezes, com a ascensão do capitalismo financeiro, o Estado foi abduzido. A sua dívida pública alcançou tal monta, vê o caso dos Estados Unidos, que se tornou impagável. E a única forma do Estado conseguir pagar, ou pelo menos pagar os juros e serviços, é pegar papéis dessa dívida e colocar no próprio mercado financeiro, que é o seu credor, para pessoas comprarem títulos e papéis, já que, teoricamente, um Estado nunca fale, então tem uma liquidez enorme, e aí ele tem uma arrecadação.
Quer dizer, uma arrecadação paradoxal que vem do seu próprio endividamento. Não tem mais fim. Quem chega ao poder não vai produzir revolução ou produzir mudança, mas vai ter que reproduzir, vai ter que gerenciar esse estado de coisa. Seja esquerda, direita, que são apenas para Baudrillard signos deslizantes, signos intransitivos, que já não refletem mais acontecimentos históricos reais, porque esses já foram abduzidos pela própria grande mídia. Dá o exemplo do terrorismo, o Baudrillard. Não nesse livro em particular, mas depois nos outros posteriores, o terrorismo é a prática dessa própria transpolítica, que é o conceito que ele fala. Não visa mais derrubada do poder. Apenas é um tipo de ação política voltada para os meios de comunicação, que ele fala para criar impactos concêntricos, ondas de choque nos meios de comunicação. Já não visa mais o poder. O ataque das Torres Gêmeas, por exemplo, que ele falava que era um não acontecimento, não visa mais o poder, é apenas criar uma situação de ondas de choque nos meios de comunicação. Não é mais, já não temos mais aquela situação de tomada do Estado, de golpe, vamos dizer assim. Já que quem chegar ao poder, pouco importa, vai ter que reproduzir. Né? Reproduzir o andar. Só que o problema entra a questão das marcas. Aí entra a Lenin, entra tudo que a gente falou. Espera aí, mas tem que simular a diferença onde não existe. No final, tem partido político, tem a democracia formal. O problema é que pode haver um niilismo, os eleitores vão cair no niilismo. Eles não vão. É tudo igual, então para que votar? Então, paradoxalmente, enquanto os outros regimes políticos totalitários censuravam, reprimiam a democracia, esse sistema, ao contrário, é um êxtase da democracia. Não vote, participe, seja cidadão. Quando, na verdade, vão votar em alguém que, na verdade, é apenas uma marca, vamos dizer assim. Então, tem que simular uma diferença onde não existe. Tá? Direita, esquerda, então, conservadores, liberais de um lado, do outro lado, socialistas ou comunistas. Aí a tese radical, os comunistas não querem chegar ao poder, porque eles sabem que chegando lá não vão conseguir fazer grande coisa, a não ser reproduzir reproduzir a regulação ótima do capitalismo financeiro. Tá? O problema, qual é? Aí chega a questão da Dilma. O problema é que tem que manter essa diferença esquerda-direita. O problema é que os anos do Lula deram muito certo. Ele conseguiu entregar projetos sociais, acabar com a pobreza e, ao mesmo tempo, superávit primário. Mas peraí, mas a nossa ideia é de que a esquerda é estatizante, gastadora, e põe em risco todos os fundamentos neoliberais da economia. Pelo contrário, ele estava mantendo os fundamentos neoliberais e entregando políticas sociais, entregando PIBão. E aí está lá The Economist com o Cristo Redentor decolando. Aí corre o risco, não sei se vocês estão me entendendo, mas peraí, a esquerda está conseguindo, foi a mesma sensação que eu tive, peraí, é jogo de ganha e ganha na época. Vamos dizer que eu fui profético, desculpa, modéstia à parte. Eu comentava com a minha esposa, peraí, isso é um jogo de ganha e ganha. Estamos no capitalismo, isso não vai dar certo. Peraí, todo mundo está ganhando, tá todo mundo feliz. Está parecendo aquele palhaço no filme de terror que eu esqueci. Chega para as crianças, está todo mundo feliz com a cara assim, assustadora. Falei, olha, isso não vai terminar bem. Isso não vai acabar bem, tá? Porque a gente está vivendo no capitalismo ainda, tá? Então era necessário derrubar. Criou-se a pecha da corrupção. A esquerda está dando certo, está entregando os fundamentos neoliberais e ainda fazendo aumentar o PIB, o crescimento econômico, mantendo os fundamentos superávit. Espera aí. Então, a gente tem que pecha da corrupção. Tá? Então, foi necessário, estruturalmente, ia cair de qualquer jeito. É algo estrutural no capitalismo. Por isso, a necessidade, o Lula está sendo emparedado
Tá? Não é uma questão apenas geopolítica, não sei se vocês me entendem, é para manter a lisura da simulação. Estamos aqui na discussão do simulacro de Baudrillard. A política é um grande simulacro. É um grande exercício de simulação de diferença, assim como lá a gente está falando. As pastas de dentes são todas iguais. Então tem que falar que uma tem flúor, outra tem Fluorgard, outra tem gel, não sei o quê, outra é sabor menta. É simular diferença, mas é tudo igual. Tá? A questão é que o Lula ele quer pelo menos diminuir os efeitos do neoliberalismo, os efeitos deletérios do neoliberalismo. Ele não é, claro, não é. Então, essa ideia de esquerda, vamos dizer assim, que tem que ser revista. Não tem mais nem golpe militar old school, old fashion, nem mais aquela esquerda old fashion. Tá? Isso implica em mudanças de estratégias políticas ou de ação política. Tá? Então, eu acho que o Lula 3, o Matheus Câmara aqui está falando que o Lula 3 está bem diferente. Está bem diferente porque está bem emparedado, se quer saber. Ele está com pressa, dá para perceber que ele está com muita pressa. Tá? E ele está, essa pressa, para a gente terminar esse assunto, essa coisa como ele está se lançando no cenário internacional, na geopolítica, nessa questão do mundo mais multipolar, né? A questão dos BRICS, talvez seja a forma, vamos dizer assim, de ele se apoiar. Né? Por isso que a grande mídia anda tão nervosa, toda vez que ele vai viajar. Já ouvi hoje, por exemplo, a grande mídia falando, colonistas, como ele vai sair do Brasil? Parece que vai visitar o Papa, vai lá no Vaticano, acho que uma coisa assim, vai viajar. Justamente uma semana quente, crise, sabe? O abismo. Então, Lula vai viajar. O Fernando Henrique Cardoso, que era o Viajando Henrique Cardoso, dizia o Cacete Planeta lá, o Viajando Henrique Cardoso. Então, eu vejo que ele está. A diferença que eu vejo é que ele está muito assim. Essa questão do cenário político e geopolítico, ele está com muita pressa em conseguir esse apoio dos BRICS. Tá? Romper com essa Guerra Fria 2.0 que a gente está vendo aí, cujo destino de país como o Brasil é se tornar neocolônia digital, exportador de commodities. Tá? Daí que vem o Globo falando, essa obsessão do Lula com a industrialização.